Atual retratação em favor do ministro Gilmar Mendes pode salvar o atual senador da República, Sérgio Moro, de um processo criminal recebido e instaurado na última terça-feira pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal? É exatamente sobre isso e aspectos extremamente importantes, notadamente para fins de prova de concurso público, que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos e todas aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e através dessa ferramenta eu tento te manter absolutamente atualizado acerca de tudo que importa e é relevante no âmbito criminal, penal, processo penal, leis penais especiais, execução penal, criminologia, enfim, tudo aquilo. E sem mais delongas, vamos direto e reto para esse tema pulsante, bastante comentado aí nos últimos dias. Antes, claro, só pedir para você deixar um joinha, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, comenta aí para ajudar a impulsionar o nosso canal e, claro, divulga esse instrumento, essa ferramenta, esse nosso canal do professor Pedro Coelho para seus amigos, amigas, colegas, enfim, todos aqueles que eventualmente possam se interessar por aquilo que a gente trata aqui. Presta atenção. Na última terça-feira, dia 4 de junho de 2024, a primeira turma, à unanimidade dos ministros que a compõem, recebeu aqui a inicial acusatória promovida pela Procuradoria-Geral da República em desfavor do senador Sérgio Moro. Isso porque ele havia divulgado ou havia sido divulgado no ano passado um vídeo no qual esse senador ele trazia algumas colocações, fazia algumas falas, sugestionando claramente que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano Gilmar Mendes, ele possivelmente aceitaria suborno, ou seja, indicando, incitando ou sugestionando que ele praticara, ou ele praticava, ou ele pode praticar crime de corrupção passiva. E o contexto aqui era numa festa, aparentemente uma festa de São João, algo do tipo, no qual alguém fez um tipo de pergunta sobre prisão, habeas corpus, e aí falou-se que ele aceitaria suborno para venda, entre aspas, de liminar em habeas corpus. E isso foi registrado e divulgado no ano passado. Esse fato gerou aqui essa denúncia manejada pela Procuradoria-Geral da República. E alguns aspectos foram debatidos já nesse primeiro momento da instrução. E alguns aspectos foram bastante confusos e, particularmente, vi que não foram devidamente explicados, ao menos na minha ótica, e o meu intento aqui é tentar esclarecer do ponto de vista técnico e destacar que não houve nenhuma novidade, nenhuma inovação casuística, mas mera aplicação e reprodução daquilo que há muito é pacífico, tanto no STF como também no STJ. A começar, doutores e doutoras, pela competência. Há muitos que questionam a competência do Supremo Tribunal Federal originariamente. Por quê? Porque as palavras externalizadas pelo atual senador Sérgio Moro foram feitas quando anteriormente ao início da diplomação e do seu mandato parlamentar. E conforme já bem estabelecido desde maio de 2018, quando o Supremo, na questão de ordem da ação penal 937, firmou, o foro por prerrogativa de função exige que o fato criminoso tenha sido praticado no âmbito ou no momento do exercício do mandato parlamentar e vinculado a esse mandato. E, nessa ótica, esse comportamento supostamente criminoso de caluniar o ministro do Supremo Tribunal Federal teria, essencialmente, sido praticado anteriormente ao início do mandato, refugindo, portanto, a competência originária do STF. A tese é sedutora e interessante, mas falha num ponto basilar. Quando é que, doutrinária e jurisprudencialmente, o crime de calúnia ele é fundamentalmente consumado? Presta atenção que, à luz da teoria do resultado e da consumação, o momento consumativo, a produção do resultado nesse tipo de delito, especificamente calúnia e difamação, cujo bem jurídico tutelado é a honra objetiva da vítima, ela é entendida como restando consumada com o conhecimento das informações veiculadas por terceiros.
E apesar do vídeo ter sido gravado, como a gente viu, antes do início do mandato parlamentar, ele foi divulgado e difundido nas redes sociais, Brasil afora, ampliando-se o seu conhecimento por várias pessoas, justa e objetivamente em abril ou maio do ano passado, quando já iniciara aqui o mandato parlamentar. Dessa maneira, a consumação do crime de calúnia, aqui objeto da imputação ministerial, restou efetivada essencialmente em 2023, no início do mandato, ou já iniciado o mandato parlamentar, já em curso o mandato parlamentar, o que justifica fundamentalmente, à luz do artigo 102, inciso 1º, a linha B de bola da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, endossada por todos os ministros da primeira turma. Vale salientar que se o crime de difamação e calúnia eles são consumados com o conhecimento de terceiros, o crime de injúria ele é consumado com o conhecimento das palavras, dos impropérios pela própria vítima, porque ele tutela, diferentemente dos outros dois, a questão relativa à honra subjetiva, beleza? Tranquilo? Vale destacar que, como eu já salientei, não há novidade aqui, é remansosa a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça nessa linha no que tange ao momento consumativo desses delitos. Basta uma rápida pesquisa e procura no site do STF, seja também no do site do STJ, para você identificar. Agora, o ponto talvez mais interessante e importante e que eu quero destacar em termos de probabilidade de cobrança em concurso público é justamente sobre a possibilidade ou não de a retratação antes da sentença condenatória gerar uma extinção do processo em face da causa de isenção da pena. Como assim? É porque o nosso artigo 143 caput do Código Penal Brasileiro, ele traz uma cláusula de isenção da pena, dizendo que o querelado que antes da sentença se retratar de forma cabal e clara da calúnia ou da difamação, ficará isento de pena. Então a grande questão é, veja, imagine que esse vídeo ele foi propalado pelas redes sociais, pelo YouTube e por outras redes sociais. Se o senador Sérgio Moro chegar hoje, antes da sentença condenatória, portanto, e fizer um vídeo se retratando cabalmente e divulgando pelas mesmas mídias, isso culminaria na extinção do processo em face dessa isenção da pena, à luz do artigo 143, e a resposta é não. Pera lá, Pedro, como assim a resposta é não se você acabou de dizer que é manifesta a previsão aqui no Código Penal? Presta atenção no detalhe que o legislador categoricamente escreveu se o querelado antes da sentença se retratar cabalmente da calúnia ou da difamação, haverá isenção da pena. Quando ele coloca explicitamente o querelado se retratando em favor do querelante, ou seja, da vítima, o que é que a gente tem aqui? Que no âmbito da ação penal privada, porque manejada via queixa-crime, se assim o fizer, restará isenta da pena, indicando a extinção de eventual processo ou da persecução penal então existente. E aqui o grande ponto é essencialmente compreendermos que os crimes contra a honra, via de regra, desafiam a ação penal privada. Então, essa cláusula do artigo 143, ela via de regra é aplicável aos crimes contra a honra, notadamente a calúnia e a difamação. Contudo, entretanto, todavia, você vai destacar no seu material e resgatar que, considerando-se crime contra a honra em desfavor de funcionário público no exercício de suas funções, como foi o caso, a ação penal de regência será alternativa ou técnica e expressamente indicada pelo Supremo no enunciado de súmula 714 daquela corte, a legitimação vai ser concorrente. Ou seja, vai depender da vontade da vítima. Se o ministro Gilmar Mendes quisesse, ele teria como autor, como vítima, manejado e apresentado uma queixa-crime, sendo ele o querelante. Mas, de outra sorte, como deixa muito clara a opção existente no verbete sumulado 715,
Se a vítima entender melhor ou mais pertinente representar ao Ministério Público, o MP poderá apresentar denúncia, em sendo, pois, uma ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, na verdade, a súmula 714 dá uma verdadeira opção alternativa, que nós vamos chamar de legitimação concorrente para a vítima. A vítima, funcionário público de crime contra a honra no exercício de suas funções, pode ajuizar a queixa-crime ou abrir mão dessa queixa-crime e representar para que, se entendendo pertinente, o Ministério Público quiser apresentar a respectiva denúncia à ação penal pública condicionada à representação. Ocorre que, se a vítima fizer essa opção de ação penal pública condicionada à representação e isso for levado a cabo ao Ministério Público, considerando que não há mais a figura aqui de se cogitar de querelado e querelante, mas sim de denunciante e denunciado, essa prerrogativa do artigo 143 não será aplicada. Ou seja, somente haverá a prerrogativa de incidência dessa causa de exclusão ou de isenção da pena e extinção da persecução penal se estivermos diante efetivamente de uma situação de queixa-crime, de ação penal privada. Sendo, à luz da súmula 714, a opção feita diversa, aí não cabe mais falar nessa incidência. Isso é extremamente importante e, repito, ao contrário do que eu vi ontem nas redes sociais, isso não é uma novidade casuística. Ao reverso, isso é mais antigo do que a vanguarda de andar para frente. Afinal, eu tenho essa prerrogativa e esse entendimento há bastante tempo. A título de exemplo, para vocês perceberem, eu cito um precedente de 2012, ou seja, há quase 12 anos, mais de 12 anos, na verdade, na ordem de habeas corpus 153.588, lá do Rio de Janeiro, no qual o STJ, em relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, disse que o direito de propor queixa, conforme súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, a ação penal é condicionada à representação e, sendo assim, não há possibilidade do ofensor, denunciado e não querelado, apresentar retratação visando a isenção da pena, beleza? Então, ainda que o ministro Sérgio Moro faça um vídeo aí todo bonitinho, editado e abrindo seu coração, declarando rios de amores e arrependimento eventualmente ao ministro Gilmar Mendes, e isso, do ponto de vista do objetivo de incidência do caput do artigo 143 do Código Penal, não fará diferença. Pode ajudar? Pode, em caso de eventual condenação, isso nortear a fixação da dosimetria da pena, mas não me parece que isso ocorrerá, beleza? Tranquilo? Então, basicamente é isso. Então, doutores e doutoras, houve o recebimento da inicial acusatória. A gente já pode afirmar que o juiz, o senador Sérgio Moro é culpado e será condenado? Não. A gente ainda está na fase embrionária da persecução penal, avançando para a fase da persecução penal judicial, com a instauração formal do processo e a conversão do senador da República em réu, em acusado formalmente. Haverá a devida instrução e a observância do devido processo legal para, ao fim e ao cabo, posteriormente, o STF, na primeira turma, emanar aí a sua decisão. Beleza? Agora, o que dá para afirmar é que, caso haja retratação, ainda que cabal, ainda que endossada por todas as mídias sociais e veiculadas de forma absolutamente ostensiva, isso não permitirá, por conta dessa peculiaridade por mim explicada, a incidência da causa de isenção da pena do caput do artigo 143, beleza? Repito que isso cai em prova, já caiu, e certamente depois desse episódio, já que há muito o STF não se deparava com esse caso, vai aparecer aí certamente nos próximos certames. E você vai se lembrar de mim. Então, o que é que eu te peço? Dinheiro? Não. Carinho? Não. Se vier carinho, tampouco a gente vai achar ruim. Mas deixa o joinha, deixa o seu comentário. Se não está inscrito, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, fique com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!